Seja muito bem-vindo ao Clube do Livro. E no nosso segundo programa, a gente vai falar de um livro muito importante. Na verdade, ele é o mais importante de todos do universo. E nada mais, nada menos para falar desse livro, o pastor Nilson Júnior, que é nosso pastor aqui em Pinheiros. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Letícia. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar com vocês. Agora a gente vai fazer várias perguntas, né? Saber mais. Você conhece sobre a Bíblia? Você já leu a Bíblia inteira? Aliás, você sabe os detalhes? Tem estudado a palavra de Deus? Você considera a Bíblia como a palavra de Deus? É isso que a gente vai conversar hoje. Pastor, para começar, uma pergunta leve, né? Como sempre. Qual que é a importância da Bíblia? Essas perguntas que são as mais óbvias, assim, que às vezes a gente pode dar uma escorregada, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Quem define isso é o próprio Deus na sua palavra, né? Então eu separei, né, algumas importâncias, assim, alguns pontos que deixam bem claro sobre a importância. Eu tenho certeza também que qualquer coisa que eu vier falar aqui vai ficar aquém da importância da Bíblia, né? Eu não consigo aqui, eu creio que nenhum teólogo conseguiria esgotar a importância desse livro, né? Mas a gente pode falar que, por exemplo, a Bíblia, ela é fundamental e importante porque ela é a única fonte segura de conhecimento do próprio Deus, né? Não existe nenhum livro que esteja acima da Escritura que comunique quem é Deus. Deus é aquele que se revelou ao ser humano, se revelou na natureza, se revelou no próprio interior do ser humano, mas tanto a natureza, ela tem ainda as manchas do pecado, nós ainda temos as manchas do pecado. O único referencial seguro, perfeito, que mostra quem é Deus, é a própria Escritura. Então a Bíblia é importante porque, em primeiro lugar, ela é fonte de conhecimento sobre quem Deus é e sobre quem nós somos, né? Não existe também nenhum outro lugar que deixe bem claro quem o ser humano é. Fora isso, a Bíblia também fornece o que a gente poderia chamar de estruturas para interpretar a realidade. Quando eu interpreto a realidade à luz daquele que criou a realidade, eu estou tendo, então, um conhecimento que é seguro. Então, além de fornecer informações sobre quem é Deus, a Bíblia também é de fundamental importância porque ela fornece o que alguns chamam de cosmovisão, né? Ou essas estruturas para que a gente possa entender quem é Deus, quem nós somos e como que eu devo interpretar a realidade. Essas estruturas elas estão presentes na palavra de Deus. Além disso, também, a Bíblia ela é fundamental, ela é muito importante, porque na Bíblia nós temos o contexto da redenção. O que isso quer dizer? É o próprio Deus que deixou bem claro que o contexto ordinário, onde uma pessoa, um pecador é salvo, ele experimenta a redenção, é quando ele ou ouve a Escritura ou lê a Escritura, né? E aí existem milhões aí de testemunhos de pessoas que se arrependeram, que foram salvas, porque ouviram da palavra de Deus ou porque leram a palavra de Deus. Então isso é assim, é difícil a gente até colocar em palavras o quão importante é isso. E mais uma, né, 4 aqui, a Bíblia é alimento espiritual, né? A Bíblia, é claro que a gente se alimenta intelectualmente de outros livros, né? Existem vários outros livros bons, inclusive livros que foram escritos por pessoas que não são cristãs, e isso em nada entra em choque com a fé cristã, né? Os méritos que existem numa pessoa que é um ateu, que é um agnóstico, que não crê em Deus, os méritos que de repente ele tem ali, quando fala de economia, sociologia, filosofia, arte, cultura em geral, em nada desmerece Deus, pelo contrário, né? O drama é daquele que tem uma virtude, mas não consegue reconhecer que a fonte dessa virtude vem do próprio Deus. Então Deus não perde nada com isso, e quem perde é aquele que tem essa virtude, mas não consegue reconhecer que a fonte vem de Deus. Agora, o cristão é aquele pecador miserável que foi salvo pela graça de Deus e que pode agora se alimentar espiritualmente da própria palavra de Deus, né? Então, eu colocaria essas quatro virtudes, esses 4 pontos aí, para falar um pouco só sobre a questão da importância. Deixa eu só falar mais a questão da identidade, né? Que tem a ver com o primeiro ponto, né? É a Bíblia que deixa bem claro quem é Deus, a identidade de Deus, e a Bíblia deixa bem claro a nossa identidade, quem nós somos. A Bíblia é o espelho perfeito que mostra quem nós somos.
Dentro de todos esses tópicos, o interessante é que dava para aprofundar muito, muito, muito mais. É assunto para a eternidade, né? Sim. Porque a Bíblia realmente é inesgotável em conhecimento, em sabedoria. E ali nem tá tudo que Deus é, né? Exato. Isso é muito importante, né? A Bíblia dá um conhecimento perfeito, um conhecimento seguro, mas não é um conhecimento exaustivo. Até porque se fosse, não caberia em nós, né? E nem no céu nós teremos, pela Bíblia, esse conhecimento exaustivo. Porque nós somos seres limitados, e se nós somos seres limitados, e nós somos, segundo a Bíblia, na nossa experiência deixa isso bem claro, o ilimitado não cabe dentro do limitado. E isso é graça, né? Alguém pode falar assim, puxa, mas quer dizer então que eu não vou conhecer tudo? O que tem para conhecer a gente não consegue. Imagina só o tudo. Exatamente. Né? A gente passa a vida inteira lendo a Bíblia e parece que a cada dia que a gente lê, a gente conhece mais, né? O aspecto inesgotável da Bíblia. Né? Exatamente. Uma pergunta que fica a Bíblia a gente sabe que é um livro entre aspas, né? É um livro que contém 66 livros, Isso. né? E aí, como que foi estruturado esses 66 livros? Como que foi formado o cânon, né? A gente chama de cânon no meio da teologia. Quem que conciliou tudo isso? Quem reuniu esses livros? Sobre o Antigo Testamento não existia tanta crise assim, né, sobre os livros que eram inspirados ou não. Né? Agora, ali nos primeiros séculos da era cristã, algumas pessoas surgiram com ideias diferentes sobre o que era inspirado e o que não era inspirado. Então, como nos primeiros séculos da era cristã muitas heresias foram nascendo, né? Então existiu a necessidade da igreja não definir, isso aqui é muito importante, a igreja não definiu, não foi nenhum homem, nenhum teólogo que definiu o que é inspirado e o que não é inspirado. Porque se fosse o homem que tivesse definido o que deve ou não deve entrar na Escritura, então a autoridade não é intrínseca à própria Escritura, a autoridade estaria no homem. Então a ideia não é de definição, é de reconhecimento. As pessoas simplesmente reconheceram os livros que iriam fazer parte, que sempre fizeram parte, mas que agora eles passaram a reconhecer que Escrituras Sagradas são os livros que têm essas características. Então, dos livros do Novo Testamento, né, tinha que ser alguém que tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém muito próximo de um apóstolo, né, tinha que ter autoridade. Então, a ideia é que quando uma pessoa, por exemplo, estava numa reunião cristã, lendo a carta de Paulo aos Coríntios, as pessoas sabiam que elas estavam diante de uma autoridade divina. E quando elas estavam lendo, por exemplo, o Evangelho de Tomé, embora ali tivessem, e ainda tem, né, informações do ponto de vista histórico, social, que são verdadeiras, mas elas não estavam diante de um livro com autoridade divina. Então isso tem que ficar muito claro, o homem não define o que é ou o que não é a palavra de Deus. O homem simplesmente reconhece o que sempre foi a palavra de Deus. É muito interessante a gente ver isso porque geralmente quem é incrédulo, quem não crê na Bíblia, usa exatamente isso como uma justificativa, né? Sim. Porque foi escrita por homens, porque quem escolheu os livros que ia estar lá, é como se fosse algo prejudicial, né? Mas olhando desse aspecto de reconhecimento, que é o que se faz, né, no meio histórico com os outros escritos, né? Sim, sim. É o mesmo método. E é uma questão que é levantada, mas não toca no ponto principal, né? Porque se fosse possível, e é possível, provar que do ponto de vista técnico, literário, do ponto de vista da manuscritologia, é o livro mais confiável, as pessoas, mesmo se a gente conseguisse provar, e é muito possível provar, existem vários livros que falam sobre essas discussões manuscritológicas, né, literárias, mesmo que você prove para alguém, ela não vai passar a crer por causa disso. Então, quando uma pessoa lança uma dúvida nesse sentido, eu não acredito nesse livro porque foi escrito por homens. Parece que se eu conseguir provar que é um livro confiável, ela vai passar a crer. Não, ela não vai passar a crer. Porque não é um problema do ponto de vista, né, cognitivo, racional, intelectual. É um problema que existe na questão espiritual. Né? É do coração. Exatamente. Essa mesma pessoa que diz que não confia na Bíblia porque foi escrita por homens, é a mesma pessoa que confia em vários outros livros que também foram escritos por homens. Né? E aí uma brincadeira respeitosa que a gente sempre faz, né? É que é óbvio que foi um livro escrito por homens, né? Não é se fosse escrito por ET, enfim, a pessoa não ia crer nem não crer. O fato é que a Bíblia é um livro divino e humano.
Qualquer pessoa que lê a Bíblia do ponto de vista honesto, por mais que na conclusão ela não creia, mas ela sabe que está diante de um livro diferente de tudo o que já foi escrito. Né? Queria ressaltar só um ponto. O pastor, ele é historiador também, então é uma pessoa que tem posição para falar. Ele não gosta muito desse tipo de colocação, elogios, mas é uma afirmação verídica, né? Quem estudou história já sabe mais ou menos como que é formada o estudo dos livros, né? É bem interessante para a gente olhar para esse ponto de vista também. E pastor, assim, a Bíblia foi escrita em 2 línguas, né? E aí a gente tem até aquela pergunta que o Pedro Cera fez no começo do programa. Abraço, Pedro, tá aqui na produção. E ele fez a pergunta qual que era a Bíblia de Jesus, né? A Bíblia de Jesus era grega, hebraica, Novo Testamento, Antigo Testamento. Então, essa composição da língua, como que a gente discerne, né? Sim. Eu até, né, conversando com o Pedro também, e com você, até lembrei de um livro, né? Tem um livro escrito pelo Philip Yancey, que o nome dele é A Bíblia que Jesus lia, né? Então, o que Cristo tinha como referência literária, né, para a sua formação ali, como Cristo era homem e era Deus, Cristo é homem e é Deus. Então, como Deus, obviamente, ele sabe de tudo. Como homem, ele aprendeu, né? A própria Bíblia deixa isso bem claro. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, né? Era o Antigo Testamento, que foi escrito, né, na sua maior parte em hebraico, né? E com uma outra parte ali no livro de Daniel em aramaico, né? E as cartas na época de Cristo, né, o Novo Testamento estava sendo formado, né? Os evangelhos um pouco depois estavam sendo escritos, né? E o cânon, como você citou, ele vai ser fechado, né? Ele vai ser reconhecido séculos depois. Aí que vem, né, o Novo Testamento todo escrito em grego, né? Todos os evangelhos, Atos dos Apóstolos, livro histórico, as cartas de Paulo, Apocalipse, por aí vai. É que a partir dos evangelhos era onde Jesus já estava na história. Já estava na história. E depois dele ter ascendido aos céus, né? Sim. Pastor, a Bíblia assim, tem vários tipos literários. Sim. E faz toda a diferença quando a gente entende esses tipos literários na hora que a gente vai estudar, na hora que a gente vai ler, como que a gente vai interpretar, na hora da gente fazer a nossa hermenêutica. E quais são esses tipos, né? Como que a gente lê cada um deles? Você tem nas escrituras, né, como você bem disse, você tem 66 livros, né, escritos por diversos autores, em diversos momentos históricos, em diversos lugares, né, e com diversas formas literárias, né? Você tem livros históricos, e um livro histórico deve ser lido como um livro histórico. Um livro histórico, basicamente, ele fala, inclusive no seu estilo, né, de narração, seu estilo de escrita, ele diz respeito a coisas que aconteceram, eventos que aconteceram no tempo e no espaço, né? Então, quando a Bíblia fala, né, você pega, por exemplo, o primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, Primeira Crônica, Segunda Crônicas, Primeira Samuel, Segunda Samuel, são classicamente livros históricos. Você pega Atos dos Apóstolos, né, que ali registra o nascimento da igreja, escrito por Lucas, que era um médico e um historiador também, né? Ele deixa bem claro ali no seu prefácio. Então, você tem livros históricos, você tem livros proféticos, você tem Daniel, que tem a segunda parte do livro, é uma parte que é mais profética. Você tem Apocalipse, que é um estilo específico, né? É um livro profético também, mas é um pouco diferente de Daniel. Você tem os evangelhos, né? Você tem os 4 evangelhos, e você tem 3 evangelhos que são escritos assim, de um ponto de vista um pouco parecido, né? Os chamados evangelhos sinóticos. Você tem 13 cartas do apóstolo Paulo, você tem outras cartas, né? As famosas cartas de Pedro, né? Você tem Judas, enfim, mas as mais famosas assim são as 13 cartas de Paulo. Então uma epístola deve ser lida como uma carta, como uma epístola, né? E você tem livros poéticos, né? Se você lê um livro poético da mesma forma que você lê um livro histórico, você vai chegar a interpretar, você vai incorrer em equívocos na interpretação. Então é muito importante que você saiba que livro você está lendo, em que caixinha aquele livro está classificado. É um livro poético, é um livro histórico, é um livro profético, né? E cada um, por exemplo, você tem os profetas maiores e menores. Cada profeta está dentro de um contexto histórico específico. Então, além de se atentar
para o estilo literário, você tem que se atentar também para o contexto histórico. Então, quando você junta todas essas informações, você está se munindo de condições para interpretar o livro de uma forma mais correta. Perceba a riqueza, né? Perceba a riqueza. Não, falando assim, já dá para saber que é muita coisa, né? Que tem muita coisa para você ler. E assim, vou fazer uma pergunta pessoal agora. Tá. Qual que é o livro, assim, qual que é o estilo dentro da Bíblia, o livro que o senhor mais gosta de ler, que tem mais prazer em ler? Todos que já leram, que estão lendo as escrituras, tem livros que você considera às vezes mais fáceis, mais difíceis, né? Às vezes você gosta de alguns livros que são mais difíceis, enfim, cada um tem um jeito, e é pessoal isso, né? Tem essa questão. Eu separo assim três livros assim que eu leio já há algum tempo, e tem um específico que eu, mesmo quando não estava assim na igreja, eu lia de alguma forma. Então, um livro que é muito especial para mim é Salmos, né, os 150 Salmos, e porque eles falam de uma maneira muito clara sobre sofrimento humano, né? Você vê em vários salmos, e olha só que interessante, dentro dos salmos você tem vários tipos de salmo. Você tem salmos de lamento, você tem salmos, né, de realeza, que deixam bem claro quem é o rei, que é o Senhor Jesus Cristo, salmos de exultação, né, enfim. Mas Salmos para mim sempre foi importante porque fala sobre as consequências do pecado, sobre sofrimento humano, sobre os clamores, né, principalmente ali de Davi, clamando, suplicando pela misericórdia, a graça de Deus na vida dele. Então é um livro que fala muito sobre a humanidade sofrendo os efeitos do pecado e clamando pela graça e misericórdia de Deus. Então Salmos, Evangelho de João, por ser, na minha opinião, assim, o mais popular, aquele que normalmente, não é à toa, né, que normalmente as pessoas fazem campanhas evangelísticas fazendo uso do Evangelho de João. Então é um livro um evangelho assim que fala muito assim a mim todas as vezes que eu leio. E a carta de Paulo aos Romanos, né? Porque eu não falo nem pela questão da densidade assim teológica, nada, embora seja, né, a carta mais rica em termos teológicos do apóstolo Paulo, mas ela deixa muito claro a feiura do pecado, né? A feiura do pecado, a extensão do pecado, e é a carta que fala sobre, de maneira muito clara, outras também falam, sobre a salvação única e exclusivamente pela graça de Deus e pela fé no Senhor Jesus Cristo, né? Não é à toa aí que na história da igreja muitas pessoas foram convertidas lendo a carta de Paulo aos Romanos. Agora é uma pergunta contrária, né? Qual que foi o livro mais difícil do senhor ler? Tem um livro que tem sido difícil, inclusive eu parei assim um pouco, eu tenho que voltar, né? Tem alguns, né? Não é só um. Eu não creio que Apocalipse seja tão fácil, né? E Apocalipse não é fácil. Mas o livro de Ezequiel também é um livro que tem sido difícil assim, de ler. Eu fui até o capítulo, nessa última leitura minha, eu fui até o capítulo 5 ou 6. Agora já estou voltando de novo ao primeiro capítulo. É um livro que está dentro, né, da classificação dos profetas maiores, né? Mas quando você pega, por exemplo, Lamentações, eu acho que é muito próximo, né? A tristeza, o sofrimento, os clamores a Deus. Jeremias também, Isaías, eu acho que é o profeta dos profetas maiores, o que eu acho assim, que flui assim um pouco mais fácil, né? Mas Ezequiel tem sido um livro desafiante. Nesse Ele se sentido. Parece muito com Apocalipse, né? Na linguagem, assim, de metáforas. Sim, várias metáforas. E aí, para você identificar metáforas. e ler, eu falo assim, eu tenho que ler esse livro com um estudo bíblico, com um dicionário bíblico do lado, porque é muito difícil de entender. É desafiante, mas muito rico, né? E outras coisas, às vezes acontece, não sei se aconteceu com você, Letícia, às vezes você lê um livro e parece que ele flui, né, na leitura, e você acha que interpretou corretamente. Aí depois você estuda e você fala, eu estava achando que eu estava entendendo, na verdade não estava entendendo muito. Exatamente. Não. Então às vezes tem isso, às vezes num livro difícil, quando você tenta uma vez, tenta uma segunda, tenta uma terceira, não está entendendo, vai ser que lá na quarta, na quinta a gente comece a entender e depois lá na frente a gente comece a gostar um pouco mais. É exatamente esse o ponto, né? O livro, quanto mais ele é desafiador, a gente tem a tendência de estudar, né? Por exemplo, os Salmos, é muito difícil a gente querer ler com o estudo do lado, porque é muito fácil de entender.
Só que seria muito interessante você ver o tanto de contexto histórico que tem nos Salmos, né? A gente estava estudando esses dias, o pastor Tiago, que me deu aula praticamente no aconselhamento, falou sobre Salmo 126, e aí a gente até viu um vídeo sobre o deserto, né? As torrentes de água no deserto, como que se dá a construção do Salmo, de presente, passado, futuro. Enfim, tem uma riqueza muito grande quando a gente vai estudar hermenêutica, a gente estuda a exegese do texto. Então é interessante a gente fazer esse estudo aprofundado em todos os livros, né? A gente seguir esse caminho de estudo. Agora, pastor, a questão é, para quem está começando agora, para quem está começando a ler a Bíblia, para quem se converteu recentemente, e está com a pergunta, por onde eu começo, né? Por onde que eu inicio essa caminhada? Tem gente que fala, lê cronologicamente, lê de Gênesis a Apocalipse. E tem gente que fala assim, não, fica muito difícil, começa dos evangelhos. Enfim, de onde o senhor recomenda que a pessoa comece? Tem muitas possibilidades, né? Eu não creio que exista uma resposta única, né, monolítica para todos. Porque tem o elemento pessoalidade envolvido. Então é possível que uma pessoa que esteja começando agora, ela queira, por ela, ler de Gênesis a Apocalipse. Se esse é o seu caso, vá. Né? Você vai ter dificuldades, assim como nós temos, assim como um pastor que tem, 40 anos de ministério, e ele vai ter suas dificuldades. Então, se você tem esse propósito, leia. Uma outra possibilidade seria essa que você falou, ao invés de começar de Gênesis, começa do Novo Testamento, começa dos Evangelhos. Essa é uma outra possibilidade. Se você quer começar, você nunca leu nada, eu te indicaria, né, aí tem a ver, perceba como é uma questão bem pessoal, a você ler o Evangelho de João e ler Salmos. Mas isso é muito pessoal, né? Por que Evangelho de João e Salmos? Evangelho de João, porque você vai ter as primeiras informações, as mais básicas, né? E as mais profundas também, né? A gente acha que aquilo que é mais profundo tem que ser necessariamente difícil. Não, né? Um professor dizia pra gente que profundidade tem a ver com simplicidade também. O Evangelho de João é simples, mas é extremamente profundo. E ali você vai ter acesso, né, à vida de Jesus, à obra de Jesus, o seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, as palavras do próprio Cristo. Então eu indicaria, se for ler um livro, o Evangelho de João, juntamente com Salmos, por essa questão, né, humana, que está muito presente ali em Salmos. Mas se você quer um plano de leitura bíblica, esses dois básicos, né? Ou você lê de Gênesis a Apocalipse, vão ter os desafios normais, tem um livrinho do lado, anotando as dúvidas, um amigo ou uma amiga mais sábia que você para tirar suas dúvidas. Hoje a gente tem uma série de recursos, tanto, né, na questão de YouTube, né? Claro que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Então sempre peça ajuda para alguém mais sábio para te indicar, e tem muitos livros que podem te ajudar também. A outra possibilidade seria ler começa com o Novo Testamento, depois você vai para o Antigo, tá? Seria mais ou menos isso. Muito bom. Inclusive o pastor Alberto sempre fala sobre orar em Salmos, né? Sim, a gente tem uma gama imensa de orações nos Salmos que a gente pode sentar uma hora e conversar com Deus sobre aquilo, conversar com Deus naquilo que os salmistas falaram na época. Usar as palavras do salmista para a sua oração. Exatamente. E é muito bom. Eu lembro que uma época eu estava lendo Salmos quando eu estava na faculdade, era um período que eu não conseguia ler muito da Bíblia durante o dia. Então, indo de trem, eu lia, em 15 minutos, lia alguns salmos e já ia orando aqueles salmos. E assim, meu semestre, não que tenha algo místico nisso, mas eu comecei a ficar muito mais perceptiva, de ter reações mais bíblicas, né? De lembrar daquela palavra que eu li, de lembrar de como o salmista reagiu, de qual a lição bíblica que eu podia tirar daquilo que eu li. E é muito interessante quando a gente consegue passar aquilo que a gente aprendeu da Bíblia para a vida prática, né? É aquilo do início da nossa conversa, né? A questão da importância da Bíblia, né? A questão da alimentação espiritual. É real isso, né? Não é místico, né? Nesse sentido mágico, né? Mas existe realmente esse místico no sentido de que é a palavra de Deus e que é alimento espiritual de verdade. Que ela pode ser passada para o nosso cotidiano, exatamente, né? Exatamente. Dentro disso, pastor, existem N coisas que a gente pode discutir, né? N assuntos que o cristão, ele passa no dia a dia, às vezes ele deixa a Bíblia passar de lado, né? A gente faz isso. Existem coisas que a gente lida no dia a dia que a gente acha que a Bíblia não vai resolver.
e ela pode ajudar, né? A Bíblia é suficiente, né? A gente crê na suficiência das Escrituras. Então, por exemplo, qual livro bíblico, qual passagem bíblica o senhor indicaria para quem está com problema de ansiedade? Sim. Primeiro, deixar bem claro que isso que você falou, né? Realmente a Bíblia ela tem respostas, né, para os dilemas, para os anseios, né, do ser humano. Eu creio que, por exemplo, alguém que está enfrentando sofrimento em geral, ansiedade em particular, existem vários salmos que podem te ajudar, né? Talvez aquele que seja o salmo mais conhecido de todos, né? O Salmo 23, que até quem não é cristão lembra, pelo menos do primeiro versículo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? O Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Né? Esse é um dos salmos, além de vários outros salmos, que deixam bem claro que nós temos suficiência. Você falou da suficiência da Bíblia, né? E isso é uma verdade. E a Bíblia, que é suficiente, ela aponta para a suficiência que nós temos em Cristo. Né? Quando eu temo a Deus acima de todas as coisas, eu agora tenho realmente o temor verdadeiro. Então eu não preciso temer outras coisas. Né? Quando eu estou satisfeito no Senhor Jesus Cristo, eu não preciso mais buscar satisfação nas coisas do mundo. Né? Então alguém que enfrenta ansiedade, por exemplo, né? Eu creio que vários salmos, lembro agora do Salmo 23, né? Cartas paulinas também te ajudam nisso daí, quando elas falam sobre a suficiência, total suficiência que nós temos somente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Elas podem realmente nos ajudar, né? Pedindo para que Deus aplique essas verdades e transforme a nossa vida. Isso se aplica a outros motivos também, por exemplo, depressão e tudo mais, essas passagens são sofrimento ótimas, né? humano, né? Lê o livro de Jó, né? Lê uma vez, depois lê uma outra vez, estudando, pedindo ajuda, né? E tentar compreender um pouco o sofrimento daquele servo de Deus. E aí, diferente do que muitas pessoas falam, né? Ele não sofreu porque tinha pecado específico, né? Ele era um homem de Deus e sofreu. Então, lê o livro de Jó para tentar entender o problema do sofrimento humano, né? A soberania de Deus no sofrimento humano, o fato de que Deus é gracioso, né? E depois de todo esse sofrimento, no final da história, Jó estava melhor do que quando ele entrou, né? Então, e eu creio que, né, inclusive nesse contexto que nós estamos atravessando, né, da pandemia, a questão do sofrimento, às vezes a ausência de sentido na vida, né? Jó é um livro que fala sobre exatamente e não esconde nada, né? Ele deixa bem claro, fala do sofrimento nu e cru ali de Jó, mas fala também da soberania de Deus, da graça e misericórdia de Deus com o seu servo e da transformação que ocorreu na vida dele. Pastor, o senhor acredita que existe tipo um público-alvo para os livros? Por exemplo, a gente vê muito que Provérbios fala para jovens. Então, seria um livro que o senhor recomendaria para os jovens ler e, por exemplo, passar por problemas do cotidiano? Problemas com imoralidade sexual, problemas com amizades? São livros que são mais próprios, né? Existe, eu acho que dá para pensar dessa forma, né? A Bíblia, né? Eu creio que toda a Bíblia a gente deve buscar em qualquer idade, né? Ler as Escrituras. Agora, dentro da dinâmica ali de cada um dos livros, né? A gente parte do princípio, por exemplo, uma pessoa que hoje está com 60 anos, um dia já teve 14, 15, né? 16, 17 anos. Então, se eu quero conversar com jovens, eu posso conversar com jovens falando de Gênesis, né? Uma das crises que muitos jovens têm hoje é a questão da identidade. Para saber quem nós somos, então a gente vai para o início de tudo, né? Nossa identidade está naquele que nos criou. Agora, você pode também falar com jovens utilizando, como você deixou bem claro, né? Eclesiastes ou Provérbios, né? Que são livros de sapiência, né? Livros de sabedoria, bem práticos e deixando bem claro que existe na Bíblia, na vida, a Bíblia deixa bem claro que existem alguns princípios. Então, sim, você pode trabalhar com jovens de maneira muito clara, utilizando esses livros. Dá para trabalhar com jovens utilizando Romanos? É óbvio que dá, né? Mas é um livro muito difícil. Não, calma aí, é difícil, então mais um motivo para a gente chegar lá, né? E estudar, né? De maneira que também fala, né, da questão da depravação, fala da necessidade da graça, da fé, que nós só devemos
está fundamentado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Dá para falar com jovens de Apocalipse? Bom, dependendo, né? Se eu percebo que os jovens estão com problema de ansiedade, talvez, para tratar especificamente desse assunto, talvez Apocalipse não seja o livro mais adequado nessa, né? Pode ser que o pastor chegue a essa conclusão, mas de outra forma, dá para você também falar de ansiedade e Apocalipse. O fato de que quem domina e coordena tudo, e no final da história quem vence, é o Senhor Jesus Cristo, né? Como Billy Graham dizia, né? Eu já li a última página da Bíblia, ele dizia isso, né? Eu já li a última página da Bíblia. E lá no final está deixando bem claro que Deus vence no final. Exatamente. Né? Então, enfim, né? Mas dá para você trabalhar nesse aspecto de que eu posso trabalhar a Bíblia com o público que eu quiser. O público-alvo é o povo de Deus, é o homem, ponto. Mas ao mesmo tempo, com sabedoria, eu posso também falar, olha, dá para trabalhar com jovens de Provérbios e Eclesiastes. O importante é ter um discernimento muito bom para você ver, avaliar os problemas, as questões que aquela pessoa está passando, se for individualmente ou coletivo, e você procurar nas escrituras uma base para ajudá-los, né? Sabedoria e bom senso, né? Vindo da própria escritura vai fazer com que a pessoa saiba escolher o livro certo na hora certa. Até citar, o senhor citou Apocalipse, é interessante porque nós jovens a gente tem um problema com o senso de eternidade, né? A gente acha que é o aquilo agora. Exato. E aí se a gente estuda a escatologia bíblica, a gente estuda o porvir com Cristo, a gente consegue tirar a nossa esperança do material dessa terra e transpô-la para a eternidade com Cristo, né? Para o reino dele. Enfim, a Bíblia é muito vasta, tem muita coisa para falar e eu acho que 30 minutos é muito pouco para falar sobre tudo isso. Agora eu vou deixar a pergunta mais cabeluda por último, né? Qual que é a versão que o senhor mais gosta? A versão de tradução, qual que o senhor acha que é mais aproximada, equivalente dos originais? Das vezes que eu li a Bíblia, eu só li na ARA, né, na Almeida Revista Atualizada. Eu já li alguns versículos na NVI, alguns versículos, né, na nova versão transformadora, né? E já li alguns versículos também, alguns textos na NTLH, né, na nova tradução na linguagem de hoje, né? E, enfim, a que a gente mais usa é a ARA, então eu, no final das contas, por questão de costume, eu sempre, né, porque é o que eu leio mais, quando eu converso com as pessoas, os versículos que a gente decora, né, Senhor é meu pastor, nada me faltará, normalmente está na ARA, né, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, lá no Salmo 119, está na ARA. Então, às vezes, assim, eu quero decorar e quero que as pessoas decorem, então sempre vou naquela que eu tenho mais costume, né, mas eu não falaria assim qual que é mais correta ou incorreta, mas aquela que eu mais tenho costume seria a Almeida Revista e Atualizada. Né? Eu só diria que você, né, eu daria um toque aí para que você não confunda a tradução com uma transliteração, né? A mensagem, por exemplo, eu nunca li, e eu, na verdade, eu nem comprei, mas quero comprar, quero ler, né? Mas não seria o mais adequado para você, né, levar lá na igreja, porque você, às vezes, poderia causar uma certa confusão, o pastor lendo lá e você vendo uma coisa tão diferente aqui, né? Então, leia para a sua devocional, creio que vai poder ajudar bastante. O Eugene Peterson é um gigante, né, um gigante assim, da teologia, enfim, um cara muito inteligente, mas não confunda uma tradução com uma transliteração. Tem que ter um tato, né, para você sim, é só bom diferenciar. Senso. Não é para ler a mensagem? Claro que é, leia lá e decore a mensagem se quiser. Mas eu creio que a ARA, né, a Almeida Revista e Corrigida, né, essas que a gente normalmente circulam mais no nosso meio, elas são as mais indicadas, só por uma questão de não ter tanta confusão quando você estiver na igreja, né? Agora, em momentos particulares, devocionais, aí você fica à vontade, com sabedoria, né? E leia a Bíblia, isso é que é o principal. Leia a Bíblia. Você é um adolescente, nunca leu, agora meu pai me deu o mangá do Novo Testamento. Leia o mangá do Novo Testamento. Né? Quando estiver aqui na igreja, né? Traga a Bíblia, leia a Bíblia, mas leia lá o mangá, enfim. Obviamente, em algum momento você vai ter que começar a comparar o que está no mangá com a Bíblia, né? Porque o mangá não é a Bíblia, né? Mas, enfim, tenha contato com o livro de Deus, que isso só vai te trazer benefícios. Achei interessante isso que o senhor falou, de decorar, né? A gente está tão acostumado com a ARA, que às vezes a gente vai tentar decorar na NVI, por exemplo, e a gente não consegue porque está com a ARA na cabeça, né? E é uma questão de costume. Mas o importante
é que tem a memorização. Memorização Sim. também é um processo didático, né? Sim. Um processo doutrinário pra gente. É a gente pregando pra nós mesmos todos os dias. E, assim, pra terminar, fechar com chave de ouro, eu queria pedir pro senhor deixar uma mensagem pro público e deixar um incentivo para ler a palavra de Deus. Sim. Aí o senhor pode ler. Eu quero lembrar, né? Eu não vou ser nada original nesse aqui, mas eu lembro de um dos pastores assim que eu creio que tem influenciado muitas pessoas positivamente, né? Que é o John Piper, né? E eu lembro dele quando ele fala sobre o Salmo 119:18, lá está escrito assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, né? E ele explicando isso daí, né? E está claro no texto, mas ele tem um jeito todo especial de explicar. E ele deixa bem claro que existe aí uma garantia, uma promessa. A garantia desse Salmo 119:18 é que na Bíblia, né, nesse livro aqui, tem maravilhas, né? Esse livro aqui não é enfadonho, não é chato, tem lá os seus desafios, é verdade, né? E os desafios são para a gente vencer. Mas John Piper deixa bem claro, baseado no Salmo 119:18, que nesse livro você tem maravilhas. Só que aí você tem que ser sincero com você e falar assim, olha, ok, tem maravilhas, mas nem sempre quando eu leio eu vejo maravilhas. Aí o John Piper fala assim, ó, mais um motivo para você voltar para ele. Lembra do Salmo 119:18. Desvenda, ou seja, tira a venda dos meus olhos, para quê? Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então eu creio que esse é o grande incentivo que vem da própria Bíblia. A Bíblia garante que ela é uma maravilha. O que você tem aqui são maravilhas, é a própria palavra de Deus. Chato são outras coisas, aqui a garantia do próprio Deus. E aí você pode usar o Salmo 119 como a sua oração. Senhor, tira as vendas dos meus olhos para que eu perceba, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que esse eu creio que é o grande incentivo que vem da própria palavra para que você leia, e é um incentivo que eu tenho que lembrar para mim mesmo, né? Porque muitas vezes, por culpa minha, eu tenho dificuldades com esse livro. Então, é mais um motivo para orar, não para desistir, que as dificuldades te levem para a Bíblia, não para longe da Bíblia. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que Deus te abençoe na leitura da palavra e que você seja transformado na leitura da palavra de Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Foi um prazer te receber aqui. Prazer é nosso. Ainda falando da Bíblia, que é um livro que, se a gente pudesse, a gente passava o resto da vida aqui na Terra e lá no céu falando. Mas eu espero que você tenha sentido um gostinho no seu paladar sobre a palavra de Deus, tenha gostado, tenha sido incentivado e que agora você comece a ler com mais apetite, né? Esse foi o Clube de Leitura de hoje, eu espero você semana que vem e até mais.